Aí, galera, tudo bem? Pessoal, hoje nós temos uma aulinha aqui que é uma aula simples, tá? Mas ela é bem interessante. É o tipo da aula que poupa bastante tempo quando você sabe se utilizar dessas manhas aqui que a gente vai te mostrar, dessas propriedades. São propriedades ou características que vão mostrar pra gente que tipo de deslocamento ou comportamento que uma função vai ter, né, dado determinada manipulação. Se você soma alguém na função, se você diminui alguém na função, se você subtrai alguém de x, como que isso interage ou interfere diretamente aí no gráfico. Então a gente montou uma aula bem legal para vocês, inclusive por intermédio do PowerPoint isso fica muito mais legal. Por quê? Porque a gente tem como mostrar essas mudanças nos gráficos de uma forma mais animada, mais dinâmica. Então, vamos lá com o Giel. Vamos pegar como base esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de uma função do terceiro grau. Na verdade, não vai importar muito para você que tipo de função é. Então, eu vou dizer que é uma função y igual a f de x. Ela é uma função polinomial, então eu estou falando isso mais para que você tenha uma compreensão geral aqui, não tanto a respeito do tipo de função, mas para poder lembrar de algumas características. Repara que esse gráfico está cruzando o eixo x no -1, no 2 e no 5. São as três raízes dessa função aqui. Ela também está encontrando o eixo y aqui no -2. E esses valores são importantes porque eles vão ajudar a gente a compreender a forma como as manipulações e as alterações serão feitas. Nós vamos trabalhar aqui com translações, quer dizer, como é que o gráfico vai se movimentar dependendo de certas manipulações que nós fizermos nele. Primeiro caso, esse gráfico que está aqui em roxo, acima do gráfico verde. Bom, ele está acima porque ele subiu uma unidade em relação ao gráfico verde. Para ele ter subido essa uma unidade, significa que essa função aqui ela é igual à função anterior acrescida de uma unidade. Então, o segredinho está, ao acrescentar essa uma unidade na função original, mesmo que você não saiba que é a função, esta soma, essa adição função, ela faz com que o gráfico se desloque uma unidade para cima. Então, tantas unidades que você somar aqui, é o tanto em que você vai deslocar o seu gráfico original em relação, aí você está subindo, né? Em relação ao eixo Y. Então, vamos generalizar isso aqui. Eu tenho uma função no modelo y igual a c unidades mais f de x mais c. O gráfico se desloca c unidades para cima em relação ao gráfico y igual a f de x. Então, somou c unidades, o teu gráfico sobe c unidades. Bom, então com isso você já deve ter imaginado o seguinte: e se ao invés de eu somar alguém, eu subtrair? Vamos pegar a nossa função original, ela vai ser a função base, chave para todos os gráficos aqui. F de x, nossa funçãozinha, lembra? É a mesma, ó. Cruzando o eixo x em -1, 2 e 5 e o eixo y menos 2. Agora o meu gráfico está para baixo. Para ele ter se deslocado aqui para baixo, ele tem que ser a função anterior subtraída de uma unidade. Se eu pegar a função f de x que eu tinha e tirar uma unidade dessa função, o meu gráfico vai se deslocar uma unidade para baixo. Então, somei, o gráfico sobe. Subtraí, o gráfico desce. Repara que eu estou subtraindo da função inteira, quer dizer, eu pego toda aquela função e lá no final eu tiro uma unidade dela. Vamos generalizar isso? Como é que vai ser esse tipo de translação? Olha, y vai ser igual a estou tirando c unidades de f de x, ou f de x menos c unidades. O gráfico vai se deslocar c unidades para baixo em relação à função y igual a f de x, que é a nossa função base. Pegou a ideia? Somei alguém a função, o gráfico sobe um tanto que eu somei. Subtrair alguém da função, o gráfico desce o tanto que eu subtraí. Legal? Tá, agora vamos lá. Toma cuidado com a sutileza dessas alterações. Mantendo a sua função original aqui como base, olha o deslocamento que você vai ter agora. Ele sofreu um deslocamento para a direita. Como é que é feito, como é que ocorre esse deslocamento para a direita? É quando a gente faz adição ou subtração aqui dentro, pessoal, em relação ao x.
Como o meu gráfico aqui, o vermelho, ele está deslocado à direita em relação ao gráfico verde, é porque eu subtraí unidades daquele x. Mais especificamente, eu tirei uma unidade do x. Pode reparar que o meu gráfico caminhou uma unidade para a direita. Olha, as minhas raízes que eram menos 1, 2 e 5 se transformaram em 0, 3 e 6. Ao subtrair uma unidade de cada x dessa função, eu faço com que o gráfico caminhe uma unidade para a direita. Você deve estar pensando, mas Jean, se eu estou tirando uma unidade, por que ele não caminhou para a esquerda, já que eu estou subtraindo? É que quando você igualar esse x menos 1 aqui a zero, x igual a 1 vai ser o acréscimo que você vai ter no eixo x. Por isso que ele está caminhando para a direita. Opa! Então, se eu subtraio alguém de x, eu tenho uma translação em relação ao eixo x. Exatamente. Então, vamos generar. Então, tá lá. Ó. Y é igual a f de x menos c. Repara que eu estou tirando c unidades do x e não da função. O gráfico se desloca c unidades para a direita em relação à função original, que é y igual a f de x. Pela tua cabeça já deve estar passando o seguinte, e se eu somar aqui? E se eu somar c unidades? O gráfico vai se deslocar no outro sentido. É a nossa função original. E agora nós vamos somar uma unidade com esse x aqui como exemplo. Olha o que vai acontecer. O meu gráfico voltou, caminhou ou se deslocou uma unidade para a esquerda. Então, as nossas raízes, que eram menos 1, 2 e 5, agora passam a ser menos 2, 1 e 4. Sacou a ideia? Então, se você acrescentar valores a cada x da função, você vai ter um deslocamento desse gráfico, tantas unidades quanto você acrescentar, para a esquerda no seu gráfico. Legal? É bem fácil compreender isso. Os exercícios que normalmente utilizam esse tipo de raciocínio são exercícios, exercícios para gráficos mesmo. São exercícios onde a gente vai te dar um modelo gráfico e eu vou te dar a mesma função acrescida, subtraída, com alguma dessas manipulações para você compreender, dizer, olha, qual é o gráfico que vai ter o formato adequado a essa manipulação. Tem mais? Sim, vou mostrar mais duas para vocês. Ó.